Olá, alunos do Colégio Estadual André Gaudio, aqui é o professor José, professor de Filosofia, aula de modo especial para os alunos do terceiro ano do ensino médio. O professor vai dar continuidade ao filósofo que nós estamos estudando, que é Hegel. Hoje o professor José vai apresentar para vocês dois novos conceitos dentro da teoria hegeliana, que é Estado e Liberdade. Na aula passada, o professor José apresentou os pontos básicos do sistema hegeliano e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre filosofia do espírito, para que o professor José também apresente para vocês essa questão de Estado e liberdade, tá bom? Dentro da filosofia do espírito, que o Hegel diz que é a ideia que retorna sobre si, o Hegel apresenta três pontos, que é o espírito subjetivo, o espírito objetivo e o espírito absoluto. O professor vai dar uma pincelada no espírito subjetivo e no terceiro, que é o espírito absoluto, para que vocês tenham noção, mas vai dedicar-se mais ao espírito objetivo, que ali está a realidade de Estado e liberdade. Então, no espírito subjetivo, ele traz para nós a questão dos campos de conhecimento, como a antropologia, a fenomenologia e a psicologia. São esses campos de conhecimento que vão analisar o sujeito, que vai analisar o ser humano, tá certo? Então, a antropologia é o estudo do homem, a fenomenologia é o estudo dos fenômenos e a psicologia é o estudo da mente. E hoje, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, de pandemia, a psicologia tem sido muito requisitada para ver essa subjetividade do ser humano que sofre na sua realidade psíquica. Aí vem a questão do espírito absoluto. Aqui o professor José faz uma distinção. Lembrando que nós estamos dentro da filosofia moderna, quase chegando na filosofia contemporânea, e na divisão entre filosofia medieval e moderna, houve essa desassociação da questão do Deus cristão, tá certo? Nós que somos cristãos acreditamos nessa questão judaica cristã, desse Deus que é próximo de nós, que está conosco, que nos acompanha, ele está no meio de nós, como nós acreditamos, mas a filosofia, o Deus dele não é esse Deus cristão. O Deus da filosofia é a razão, tá certo? Então, esse Deus que o professor José vai apresentar agora aqui dentro do Espírito Absoluto é esse Deus razão. Mas tem alguns conceitos dentro do Espírito Absoluto que ele é muito utilizado hoje dentro da realidade que nós vivemos, dentro da sociedade e do tempo que nós vivemos. Ele fala muito sobre a questão do autoconhecimento, da autoconsciência, Hoje, muito mais, nós somos convidados a fazer essa experiência desse autoconhecimento, dessa questão também da autoconsciência, o ser humano ele é chamado. Aí ele fala desse Deus, que é um espírito da filosofia, que é a razão que eles acreditam, mas ele fala aí que existem algumas etapas para você chegar a esse Deus razão dentro da filosofia, que é a arte, que é a própria religião, tá certo? E a própria filosofia, que, segundo ele, é um conceito puro. E define e fecha essa questão do espírito absoluto dizendo assim: o Deus da religião seria o espírito da filosofia, sendo um grau mais elevado do saber absoluto, deixando toda aquela questão que nós conhecemos dentro da religião cristã. Aí o professor José volta no segundo conceito, que é o espírito objetivo. E é nele que nós encontramos a questão de liberdade, Estado e liberdade. Que é o que esse espírito objetivo? É o que se realizaria nas instituições da família, sociedade e Estado, tá bom? Então ele diz que existe dentro do espírito objetivo momentos. O primeiro momento desse se chama direito, que é uma questão exterior. Quando nós pensamos no direito, você que está aí almejando a academia de direito, para se tornar um advogado, um juiz, um delegado e outros aí dentro da nossa sociedade, vocês vão estudar bastante leis, e as leis são questões exteriores, tá certo? Vocês vão julgar ou vão defender aí os seus clientes através desse princípio da lei. Já quando nós falamos de questão interior, nós lembramos de moralidade. E aí nós resgatamos a questão da ética, dos princípios, dos valores, da moral que nós recebemos da nossa família, da religião, da escola, da sociedade, que aí são questões que vão sendo internas. Então existem as leis exteriores e existe as leis interiores, que são os nossos princípios, os nossos valores, a nossa ética pessoal que nós temos. Mas o Hegel diz que a junção do direito e a junção da moralidade dá um outro conceito, sintetiza um outro conceito que se chama eticidade.
nós lembramos aí de ética e lembramos também de cidade. Eticidade é essa questão de juntar direito e moralidade. E é a partir dessa junção de direito e moralidade que vai surgir o Estado. É dessa ideia que surge o Estado, que vai ser aplicado nesse mundo que nós vivemos. Então, é a partir do direito e a partir da moralidade que surge o Estado. Ele fala do Deus, né? Que é o ingresso do Deus no mundo, do Deus real, mas o professor José não entra aqui em muitos detalhes, mas é para vocês entenderem que está dentro também dessa questão do Estado. E o Estado, o verdadeiro Estado, ou o verdadeiro cidadão, é aquele que se faz parte desse Estado. Melhor dizendo, o cidadão só existe enquanto membro do Estado. Sua teoria torna-se fundamento dos totalitarismos modernos. Aí o professor José traz também para vocês a questão de liberdade. Vamos entender bem. Na concepção do Hegel, é dessa junção de direito e moralidade, eticidade, que surge o Estado. Então, a ideia de Estado aplicado nesse mundo. Para a pessoa ser um verdadeiro cidadão, ela tem que ser membro desse Estado. Então, é a teoria que vem de Hegel para a filosofia política é essa. O cidadão ele tem que se tornar membro do Estado. Só que entra aqui a liberdade de cada ser humano, de cada cidadão, que tem que analisar para ver se esse Estado ele está de acordo com o direito e se está de acordo também com os nossos princípios, com os nossos valores que nós recebemos. Aqui, quando se fala de estados totalitários, o professor José resgata com vocês a questão do nazismo na Alemanha, que ali existia um ditador onde os membros daquela sociedade alemã participavam daquele processo de Estado, mas que cometeu muitas atrocidades. Uma delas aqui, o professor José fala dos campos de concentração que matou milhares e milhares de judeus, que nós vemos aí através de filmes, através da história, através dos documentários. Então, ali foi um Estado totalitário, o cidadão estava participando do Estado, mas tem um fato que muitas vezes não é destacado, a sua liberdade foi cerceada, foi tirada. Por isso que quando nós tratamos de política dentro do Estado, nós temos liberdade. Tá bom? Você tem liberdade de apoiar um determinado pensamento político e no outro pode defender um outro pensamento político, porque nós temos a liberdade. Mas o ponto que o professor destaca para vocês dentro do Estado é que nós não devemos fugir da política. Nós temos que participar do Estado, da nossa sociedade, para que nós possamos propor aí o bem comum e a transformação da nossa sociedade. Eu espero que do terceiro ano do ensino médio, terceiro A, terceiro B de modo especial, o professor espera aí que muitas pessoas estejam enganjadas nas questões políticas, que você seja um membro do Estado, mas nunca deixe de lado a sua liberdade, os seus princípios, os seus valores, de não ir contra as leis, mas que você possa fazer o bem e do jeito certo, tá bom? Então é esse o pensamento, né, que o Hegel traz, que contribui para o nosso pensamento filosófico. Ele fala um pouquinho também da história, que ela tem aí uns desdobramentos, né, no espaço, e a história ela conta para nós aí as questões que aconteceram no passado e faz parte também desse espírito objetivo, tá bom? O professor José vai colocar todos esses conceitos dentro dos slides lá na plataforma Google Sala de Aula e vou questionar vocês acerca desses conceitos, que são conceitos importantes, principalmente aí quando a gente fala de Estado, liberdade, tá bom? O professor José quer deixar para vocês um forte abraço, fique com Deus, não esqueça de fazer as atividades e até a próxima videoaula.